fazer então a correção da nossa avaliação de português. A gente teve aqui um texto para vocês analisarem e descobrir que tipo de texto é esse, né? As partes desse texto. E aqui o título é Biscoito de Polvilho. A primeira parte a gente tem os ingredientes, que estão aqui, né? Tem os números, ó, 500, depois tem 1, 120, 200. E em seguida a gente tem os nomes, os substantivos, né? Que fazem parte aqui dos ingredientes. Então, o polvilho azedo, o óleo, a água, o sal, a semente de chia. E aqui é a parte que a gente tem os substantivos, a parte dos ingredientes. E depois, como fazer essa receita, né? Aqui onde está escrito, comece aqui, é um modo de preparo. E aqui a gente tem a sequência de ações. E ação, a gente está falando de verbos. Lembra disso sempre, tá bom? Então, aqui a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, as 5 partes dessa receita que a gente tem que seguir o passo a passo para poder dar tudo certo no final e ficar bem gostoso a nossa receita, além, claro, de seguir os ingredientes. Então, vamos lá. Primeira questão, eu já até respondi, porque diz assim, ó, leia o texto ao lado e responda como se chama esse gênero textual. Bom, esse gênero textual não vai ser um texto informativo, nem um menu, nem um cardápio. Vai ser uma receita. Vai ser uma receita. Aqui está marcadinho. Por que é uma receita? Porque ele está ensinando a fazer algo. No caso aí, um alimento. Então, uma receita que tem passo a passo, tem os ingredientes. Então, a gente já sabe que são as características principais de uma receita. A segunda questão é a finalidade. Ou seja, o que é a finalidade? É o objetivo que eu quero com esse texto. O que eu quero fazer com esse texto? O que eu quero alcançar com esse texto? Aí a gente tem 4 opções. Contar a história do biscoito de polvilho. Bom, a minha receita é de biscoito de polvilho. Mas será que eu estou querendo contar a história dele? Em algum momento aqui no nosso texto a gente viu isso? Letra B. Fazer propaganda do biscoito para vender, né? Ou a letra C. Vender biscoitos. E a letra D. Ensinar a fazer biscoitos de polvilho. Bom, essa daí é a única opção coerente, né? Porque aí a gente está ensinando. Eu falei dos ingredientes, como fazer. Então, agora eu tenho a receita do nosso biscoito de polvilho. Ou seja, estou ensinando a fazer o biscoito de polvilho. Não estou vendendo, nem fazendo propaganda e nem contando a história dele. Muito bem. Seguindo aí a terceira questão, a gente tem o passo a passo, né? Se você voltar lá no texto, sempre volte ao texto, quando você tiver alguma dúvida. Então, voltando ao texto, você vai observar que vai dar certinho aqui os 5 passos do modo de preparo da nossa receita. Então, a gente vai ter aqui a primeira parte, primeira coisa, ó. Ferva 150 ml de água, depois coloque o óleo, acrescente o polvilho. Por último, junte a chia, o sal e misture bem. Então, aqui, ó, essa imagem, misturando todos os ingredientes em uma bacia. Segundo passo, leve a massa ainda quente para a batedeira, adicione o ovo, se preferir você pode mexer com a colher. Onde é que a gente tem o ovo e a batedeira? Aqui, então essa daqui vai ser o segundo passo. 3, derrame a água que sobrou aos poucos e misture bem a massa. Onde é que eu tenho água e a mistura da massa? Aqui embaixo, né? Esse último desenho, o último quadrinho. E agora só faltam os 2 últimos. E pela imagem já dá para a gente saber, né? Mas vamos ver aqui no passo a passo para ter certeza. 4, coloque a massa em um saco de confeitar. Em uma forma, faça os biscoitos em arcos ou palitos, ao seu gosto. Tá aqui, ó, o saco de confeitar e na forma fazendo o formato, né, dos biscoitinhos de polvilho. E por fim, leve ao forno pré-aquecido. Tá aqui a nossa última imagem. Muito fácil, né? Vamos seguir. Quarta questão. Nos trechos, 500 gramas de polvilho azedo e 200 ml de água fria. Como são chamadas as letras G e ML? Observe que eu li gramas e li ml, né? No caso, mililitros. Mas essas palavras não estão escritas aí. Eu só tenho a letrinha G. E ela simboliza grama. E o ml que significa mililitros. Então, o que são? Abreviação, redução, rubrica ou resumo da palavra?
É como se fosse um resumo da palavra, né? Porque está bem reduzido. Mas nós chamamos de abreviação, certo? Então, é quando eu tenho uma palavra e eu a reduzo a uma letra ou duas letras, como no caso do ml, que é o mililitro. Né? Se fosse abreviação de litro, seria só a letra E. Como é mililitro, ml, certo? Se fosse de quilograma, seria um K e um G. E aqui, como é só de grama, é só a letrinha G. A gente chama de abreviação, não esqueçam das palavrinhas. Questão 5. Marque a opção que contém dois verbos no imperativo. Ó, muito importante, nós vemos bastante já a unidade inteira falando dos verbos, dos tempos verbais, né? Passado, presente e futuro. E chegamos aqui para ver na receita de um bolo, de um biscoito ou de um pão de queijo, como nós vimos no livro, que a gente usa muitos verbos nessa forma aqui, que a gente chama de verbos no imperativo. Que quer dizer o quê, gente? Vamos relembrar? O verbo imperativo indica ordem, indica comando. Lembra da palavra imperador. E o imperador é aquele que dá ordem, né? É aquele que manda em tudo. Então, quando a pessoa manda você fazer uma coisa, se diz assim, ó, meu filho, vai estudar, vá. Ó, tá dando uma ordem. Ou seja, esse verbo aí, ele está na forma imperativa. Porque está dando uma ordem para você, está dando um comando para você. Então, vamos ver aqui qual é a opção que a gente tem dois verbos no imperativo. Tome cuidado, porque talvez em algumas opções, um seja no imperativo e o outro não. Então, você tem que ver se os dois estão no imperativo, ou seja, os dois estão em forma de ordem. Letra A, comece e ferva. Letra B, comece e biscoitos. Letra C, coloque e forno. E letra D, derrame e sobrou. Se você observar aí, a letra B está assim, comece, que sim, é um comando. Comece a fazer agora. Eu estou dando uma ordem. Mas biscoitos é uma ordem? Não, né? Biscoito vai ser um substantivo, é um nome. Então, se é um nome de algo, de objeto, de alguma coisa, é um substantivo. Já comece é um verbo imperativo. Mas eu não posso marcar essa opção. Por quê? Porque só um é verbo imperativo, o outro não. Então, a opção correta vai ser a letra A, porque os dois são verbos no imperativo. E aí, esses verbos, se fossem estar no infinitivo, ou seja, a forma original deles, eu ia chamar de começar e ferver. É como se fosse o nome dos verbos, lembra? Eu sempre falo isso. E na forma imperativa, eu vou chamar de comece e ferva. Ferva a água para fazer biscoito. Comece a despejar, certo? Então, vamos seguir. Essa opção, a letra A, vai ser a correta aí, porque tem dois verbos em forma de ordem. Questão 6. Marque a alternativa com a frase que possui um verbo imperativo. Agora, nós temos uma frase completa, ou seja, você vai ter que analisar a frase, não são verbos soltos. Bora lá. Letra A. Massa ficará mais leve, ó. Ficará. Eu estou dando uma ordem aí com esse verbo? Não, né? Aí, no caso, eu estou apenas dizendo que a massa vai ficar mais leve, ou seja, no futuro, né? Está até conjugado no futuro. A massa ficará mais leve, mas não é uma ordem. Letra B. Leve a receita ao forno. Aí sim eu estou dando uma ordem, ó. Você, por favor, leve a receita ao forno. Então, eu estou dizendo para fazer algo. Estou orientando, né? Estou ordenando. Letra C. Eu vou cozinhar hoje. Também não é uma ordem. Estou dizendo ao que eu vou fazer. Só. E letra D, meu sonho é saber cozinhar. Tem vários verbos aí, mas nenhum está em forma de comando. Então, a resposta certa só pode ser a letra B. Leve a receita ao forno. Questão 7. Marque a única opção que possui uma palavra oxítona. Vamos lá relembrar. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica está no final da palavra. É a última sílaba da palavra, vai ser a sílaba tônica. Então, vamos ver. Essa daí ficou fácil porque tem um acento, né? Mas se a gente for ler cada palavra, ó, leite, chocolate, dendê e sorvete. Observa que até o som do E no final, ele muda quando tem um acento. É, ó, leite, chocolate e sorvete, parece que termina com I. Na verdade, se escreve com E. Ele fica com o som de I fraquinho porque não é a sílaba tônica, é só a sílaba final. Já no caso de dendê, quando tem um acento circunflexo aí no último E,
Então, sim, agora esse daí vai ser uma palavra oxítona. Por quê, professora? Porque a sílaba tônica está no final. É a última sílaba da palavra. Então, de. Aí a gente vai ter a sílaba tônica no final. Quer dizer que a sílaba forte vai ser essa última aí. Que é justamente onde tem o acento, né? Quando tem o acento fica mais fácil de descobrir qual é a sílaba tônica da palavra. Questão 8 tem a ver com a 7. Ó, no final das palavras, a letra E, sem o acento, pode representar o som de quê? E, ou E com acento agudo, né? Na verdade, aí vai ser a letra I. Então, quando você fala leite, a menos que você seja lá do sul, né? E fale leite, chocolate e sorvete, você vai falar a palavra e ele vai ficar com o som de I no final. Então, quando não há um acento na letra E no final da palavra, ou seja, quando ela não é oxítona, então ela vai ter o som de I. Questão 9. No texto, a palavra chá é considerada letra A, monossílabo tônico, letra B, monossílabo átono, letra C, apenas um monossílabo e letra D, nenhuma das opções. Vamos lá relembrar o conceito de monossílabo. Vamos lá? Monossílabo é aquela palavra que só tem uma sílaba. Mono vem de um e sílabo vem de sílaba, tá bom? Então, monossílabo é a palavra que só tem uma sílaba. Dissílaba, que tem duas sílabas. Trissílaba, com três sílabas. E polissílaba, que tem 4, 5 ou mais sílabas. Então, você vai ver aí que a palavra é um monossílabo. É a palavra chá. A palavra chá, chá, só tem uma sílaba. Eu só faço uma emissão de voz. Chá. Só abro uma vez minha boquinha. Chá. Então, eu já sei que a palavra chá vai ser um monossílabo. Então, ela está entre a letra A e a letra B. Agora, ela vai ser tônico ou átono. Vamos lembrar o que são essas palavrinhas? Tônico é aquela sílaba forte. Átono é a sílaba fraquinha. Então, tônico, você vai lembrar de forte. E átono, fraquinho. Quando a palavra tem um acento, o que acontece? Ela vai ser uma sílaba forte. Então, um monossílabo tônico, e além disso, não é só o fato de ter o acento e ser a sílaba forte, mas ela é uma palavra que, por si só, você pode entender. Se eu falo chá, o que você imagina? Você imagina uma xicrinha lá com uma bebida quente, né? Pode ser de hortelã, de maçã canela e outros mais. Mas você sabe o que é um chá. Diferente de outros monossílabos que, se você vê essa palavra solta, não tem significado, não tem sentido. Então, o monossílabo tônico também tem essa característica. Além de ser a sílaba forte e a sílaba que tem o acento, né? Sendo que às vezes ela pode ser realmente que não tem um acento, mas vai ser uma sílaba forte, ela vai ter o seu significado próprio. Não precisa de outras palavras para a gente compreender. Ela sozinha vai ter o seu significado. E no caso da palavra chá, isso acontece. Então, vai ser assim, um monossílabo tônico. Questão 10. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Sobre agora os monossílabos átonos. A gente vai falar agora do contrário, né? Não é do tônico. O átono é aquele fraquinho, né? Vamos ver. São palavras com apenas uma sílaba? Se é monossílabo, verdadeiro. Monossílabo, só tem uma sílaba. São palavras pronunciadas de forma forte? Lembra que o forte é o tônico, então o átono vai ser o contrário, vai ser fraco. São palavras pronunciadas de forma fraca? Verdadeiro. Então, monossílabos átonos são pronunciados de forma fraca. E são palavras com mais de uma sílaba? Falso, porque se é um monossílabo, só vai ter uma sílaba. Essa foi a nossa provinha e parabéns para aqueles que tiraram uma boa nota e se esforçaram, estudaram e compreenderam tudo. Se tiverem alguma dúvida, manda mensagem e a gente vai tirar essas dúvidas aí para a gente ter compreensão total dos conteúdos que nós vimos. Tá bom? Um beijo, até a próxima.